Segundo agências de inteligência dos Estados Unidos da América, a Rússia queria controlar a Ucrânia, países bálticos e parte da Polônia. Na Estônia, a guarda de fronteira russa cruzou a fronteira e, em Hirki, drones russos continuam sobrevoando a área. Hoje vamos analisar esse assunto em detalhes. Confira. Recentemente, as agências de inteligência dos Estados Unidos fizeram uma avaliação sobre a Rússia, e isso trouxe implicações significativas. Vladimir Putin, o presidente da Rússia, está tentando controlar toda a Ucrânia e, em última análise, recuperar o controle sobre algumas regiões da Europa que faziam parte da antiga União Soviética. Segundo a agência de notícias Reuters, essas regiões europeias seriam os antigos países soviéticos. São países como os Estados Bálticos e a Polônia. A Rússia segue afirmando que não ameaça a Europa. Ao ver essas avaliações, você acha mesmo que a Rússia pode invadir os Estados Bálticos ou parte da Polônia para expandir seu território? O deputado Mike Kickley, do Comitê de Inteligência da Câmara dos Estados Unidos da América, afirmou que, mesmo em guerra, a inteligência permanece igual, e autoridades relatam que Putin quer mais. Na Europa, informações continuaram chegando, e agências de inteligência da Alemanha e Dinamarca alertavam que a Rússia poderia invadir o continente. Porém, o fato dessas informações virem das agências de inteligência dos Estados Unidos da América indica que a Rússia está se preparando para isso. Desta vez, como vou falar sobre informações vindas da Ucrânia, é preciso considerar com certa cautela. Kirilo Bunov, chefe da inteligência militar da Ucrânia, disse à LBU, em 20 de dezembro, que a Rússia acelerou o preparo para possíveis ações militares na Europa e planeja ocupar os países bálticos. Kirilo Bunov, chefe da inteligência militar da Ucrânia, afirmou que a Rússia planejava invadir a Europa até 2030, mas antecipou para 2027. Coincidentemente, 2027 é o ano previsto para os Estados Unidos deixarem de defender a Europa. Já mencionei antes que os Estados Unidos da América informaram à Europa que até 2027 a defesa convencional da OTAN será majoritariamente responsabilidade europeia. Apesar do rearmamento da Europa, é quase impossível finalizá-lo até 2027, causando preocupação. Nesse contexto, surgem até histórias de que, até 2027, a Rússia pode invadir os países bálticos, o que deixa a Europa ainda mais apreensiva. Além disso, as provocações da Rússia continuam. Vamos analisar os países bálticos. Na manhã de 17 de dezembro, 3 guardas de fronteira russos invadiram ilegalmente o território da Estônia. Segundo o Ministério do Interior da Estônia, 3 guardas russos em uniforme militar chegaram por volta das 10 horas em um aerobarco próximo à Estônia e invadiram o território a pé, antes da chegada da guarda estoniana. Eles permaneceram no território da Estônia por cerca de 20 minutos antes de sair. Isso está sendo visto como grande ameaça à segurança pela Estônia. A Estônia aumentou significativamente o número de guardas de fronteira na região para responder a ameaças adicionais à segurança. Ao mesmo tempo, a Estônia também convocou o embaixador russo no país. Na verdade, faz sentido, porque essa não é a primeira vez que ocorre esse tipo de provocação, certo? Em novembro de 2025, um barco da Guarda de Fronteira do Serviço Federal de Segurança da Rússia, com a bandeira da empresa militar privada, foi visto no rio Narva, entre Estônia e Rússia. Em maio de 2022, a Guarda de Fronteira da Rússia retirou mais de 20 boias do rio, especialmente em um momento em que as violações do espaço aéreo da OTAN pela Rússia estão se tornando mais frequentes. Agora vemos a Rússia avançando até mesmo para membrar a invasão territorial. A Lituânia, um dos 3 países bálticos, declarou estado de emergência. Na Lituânia, o problema foi a Bielorrússia, pois balões continuavam cruzando a fronteira, levando à declaração de estado de emergência. O estado de emergência foi declarado em 9 de dezembro. Organizações de contrabando de cigarros da Bielorrússia seguiam enviando mercadorias para a Lituânia com balões. Por causa disso, o aeroporto de Vilnius foi fechado várias vezes, e a Lituânia classificou esses balões como um ataque híbrido. Com o estado de emergência, o governo da Lituânia mobilizou mais recursos e agências para combater balões de contrabando. Agora foi possível posicionar tropas na fronteira. Isso é típico da Lituânia, não? O primeiro-ministro Ruzhinien afirmou que, para enfrentar o ataque híbrido de Belarus, devemos tomar as medidas mais rigorosas, defender as áreas mais afetadas por esse ataque e adotar uma postura firme. A Lituânia, por fazer fronteira com a Rússia e Belarus, reage sensivelmente a ameaças de drones e guerra eletrônica, chegando a culpar a Rússia por esses riscos. Também há um problema na Turquia? Um drone de reconhecimento russo, Merlin VR, caiu no oeste da Turquia, sem causar danos.
O drone caiu perto da fronteira com a Grécia. Em 19 de dezembro, um holandês russo também caiu na Turquia. Antes, em 15 de dezembro, um drone vindo do Mar Negro entrou no espaço aéreo turco e foi abatido em Ankara pelas Forças Armadas. A Turquia emitiu um aviso tanto para a Rússia quanto para a Ucrânia. O Ministério da Defesa da Turquia divulgou um comunicado dizendo que, como a guerra entre a Ucrânia e a Rússia continua, nossos responsáveis devem ser ainda mais cautelosos em relação a essas situações negativas que afetam a segurança do Mar Negro. Como 3 drones invadiram o espaço aéreo da Turquia em apenas 5 dias, a Turquia está reagindo de forma bastante sensível a essa situação. O primeiro drone chegou a entrar em Ankara, capital da Turquia. Muitas pessoas questionam a postura antiaérea da Turquia. Acho que muitos também pensam assim, certo? A Rússia enfrenta dificuldades na guerra da Ucrânia, então será que consegue expandir sua influência até o Báltico? Essa pergunta é perigosa por analisar a Rússia só por critérios tradicionais. A Rússia não busca um exército eficiente agora, mas sim um país capaz de lutar por muito tempo. O exército russo certamente enfraqueceu em termos qualitativos, pois perdeu muitos oficiais experientes e forças especiais, além de ter consumido uma quantidade significativa de tanques modernos e armas guiadas de precisão. Mas, ao mesmo tempo, a Rússia reorganizou todo o seu sistema nacional, partindo do pressuposto de que a guerra vai se prolongar. E sua economia já foi praticamente convertida para um sistema de economia de guerra total. Fábricas civis viraram militares e começaram a produzir projéteis, mísseis e peças para drones. Assim, a produção russa de projéteis e mísseis agora supera os níveis anteriores à guerra. Houve um tempo em que se analisava que a Rússia havia quase esgotado seus mísseis guiados de precisão, mas, atualmente, a velocidade de produção está acompanhando a velocidade de lançamento, e em alguns sistemas de armas, os estoques estão até aumentando. Se a guerra acabar, a economia de guerra vai cessar totalmente. De qualquer forma, há análises dizendo que a Rússia não tem escolha a não ser continuar a guerra. E o fator decisivo aqui é justamente a cooperação externa. A Rússia deixou de lutar sozinha e agora recebe projéteis e mísseis balísticos da Coreia do Norte, além de tecnologia e experiência em drones do Irã. Essa cooperação não é apenas uma simples troca de armas, mas está mais próxima de um processo de construção de uma rede de guerra especializada em conflitos de longa duração. A Rússia prefere usar armas baratas e produzidas em massa para desgastar o inimigo, ao invés de operar poucas armas de alta performance como o Ocidente. O mesmo vale para as tropas. A Rússia está continuamente repondo suas forças por meio do sistema de mobilização e está fazendo uma escolha fria de priorizar a manutenção da linha de frente em vez da taxa de sobrevivência dos soldados. Nessa estrutura, a vitória não depende da tática, mas da resistência. A Rússia prepara uma guerra para esgotar o inimigo, não para vencer rápido. Por isso, seus movimentos são discretos. A Rússia não busca superar a OTAN militarmente, mas aposta que a OTAN vai se dividir, cansar socialmente e não suportar o custo econômico. Por isso, o que a Rússia está buscando agora não é uma invasão em grande escala de curto prazo, mas sim uma estratégia de esgotar a resistência do Ocidente por meio de provocações de pequena escala e pressão prolongada. Nessa situação, a ameaça contra os países bálticos, do ponto de vista da Rússia, não é uma aposta arriscada, mas sim uma escolha calculada que talvez só possa ser feita agora. O problema mais grave é que mesmo dentro da Europa, está se tornando cada vez mais comum questionar publicamente se os Estados Unidos realmente interviriam imediatamente caso os países bálticos fossem de fato invadidos. No passado, o simples fato de mencionar o artigo 5 da OTAN já era um forte fator de dissuasão, mas agora cada país apresenta interpretações diferentes sobre como essa cláusula funcionaria na prática. Dentro da OTAN, a diferença de visão entre os países da Europa Oriental e os da Europa Ocidental também está aumentando cada vez mais. Os estados bálticos e a Polônia veem a Rússia como ameaça existencial, enquanto países da Europa Ocidental seguem cautelosos, receando escalada do conflito. Essas divisões só podem ser vistas como uma oportunidade muito atraente do ponto de vista da Rússia. Muitas análises indicam que a chance de a Rússia iniciar uma guerra total contra os estados bálticos é baixa. A Rússia tem repetido ações que misturam guerra e paz, como invasão de fronteiras, violação do espaço aéreo, uso de drones e forças armadas de identidade desconhecida. Essas provocações não são facilmente classificadas como invasão, dificultando uma resposta militar imediata da OTAN. Se, em uma situação dessas, a resposta da OTAN for atrasada, ou as mensagens dos países forem contraditórias repetidamente, a própria Rússia chegará a uma conclusão importante: a certeza de que a OTAN não age como uma só. Nesse momento, o nível das provocações russas inevitavelmente aumentará. No começo, pode ser só cruzar a fronteira rapidamente, mas isso pode se tornar algo duradouro e depois envolver forças armadas.
A Rússia sempre avança gradualmente, avaliando a reação do adversário. Se a OTAN não responder de forma clara e firme às provocações contra os países bálticos, a Rússia entenderá que a linha vermelha está mais distante do que imaginava. Se isso acontecer, os países bálticos não serão apenas alvos de pressão, mas há uma grande possibilidade de se tornarem um campo de testes onde a Rússia vai experimentar a coesão de toda a OTAN. O maior risco é quando erros de julgamento e cálculos se acumulam, e mesmo sem intenção de guerra, levam a um confronto irreversível. A confiança da Rússia surge da hesitação do adversário, enquanto a OTAN hesita devido à sua divisão interna. Enquanto essa estrutura persistir, a tensão nos países bálticos continuará crescendo. O que a Rússia fará depois? Quero saber a opinião de vocês. Deixem seus comentários. Encerrando o vídeo, muito obrigado!